Uau, como é bom adorar ao Senhor. Às vezes, nós não geramos muitas expectativas no nosso coração diante do culto, porque a frequência, às vezes ela gera um hábito enganoso dentro de nós, e vai fazendo com que a gente se acostume com o mover do Espírito de Deus. Mas a palavra do Senhor fala que o Senhor tem novidade de vida para nós, amém? Então, se existe novidade, significa que todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, existe algo novo acontecendo. Se a banda estivesse aqui, já ia cantar aquela música, algo novo começou. Sempre vai ter algo novo acontecendo. O Senhor, Ele não descansa, Ele está sempre trabalhando a favor dos seus filhos, para nos conduzir diante da vontade e do desejo do coração dEle. Então, que a gente possa se colocar diante da presença do nosso Senhor, com fome, com mais sede, com uma expectativa nova dentro do nosso coração, sempre entendendo que o Senhor tem algo novo para você, meu querido. O Senhor tem novidade de vida. Por mais que os seus olhos possam não estar enxergando isso, por mais que para você esteja difícil, mas peça para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, peça para que o Senhor conecte você à sala do trono, para que você possa entender o trabalhar, o agir dEle, sabe, os segredos do Evangelho, que o Senhor só revela na intimidade, aonde nós nos colocamos diante do nosso Senhor, e Ele toca o nosso coração, e vai nos transformando dia após dia, amém? Eu antes aqui no backstage, eu falei algo, eu sou sincero, eu nunca preparo o backstage, eu deixo o Senhor conduzir aquilo que Ele quer conduzir diante da igreja, da liderança que está aqui. E o Senhor falou algo essa manhã, que é algo importante. O cristão, quando ele se converte, parece que ele vive uma vida de luta contra o pecado. Todos os dias é lutar contra o pecado, é lutar contra as fraquezas, é lutar contra... Amém, queridos? Mas existe uma novidade de vida. Eu não falei que o Senhor tem novidade de vida? Esse pecado já foi pago lá na cruz, já foi vencido. E por que se é algo que já foi vencido, por que toda hora a gente quer pegar essa luta que não é nossa? O Senhor venceu, Jesus, Ele venceu o pecado. Então nós só tomamos posse da graça, do amor e da misericórdia do nosso Senhor. E essa graça, ela é suficiente para nos transformar, ela é suficiente para nos capacitar, e ela é suficiente para fazer que sejamos fortalecidos. E a nossa luta diante da graça contra o pecado se torna uma luta automática. Porque você está na graça do Senhor. Não é você que está lutando, o Senhor está lutando por você. Amém, queridos? Aleluia. Não tem nada a ver com a ministração? Uau! Eu estava com saudade. Muito bom estar aqui. Esse friozinho na barriga é maravilhoso. Isso nos mostra que sem o Senhor nós não somos nada. Bom, o tema da nossa ministração é: não se preocupe. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: não se preocupe. Você fez cara de profeta e voz de profeta? Ou não? Bom, preocupação é um sentimento que a todo tempo está acessando os nossos corações. Faz sentido? A todo momento existe uma nova preocupação.
Quando você vence uma preocupação, você se preocupa por algo, e aquele passa e você consegue vencer aquela área. Quando você olha, você já está inserido em outra preocupação. E aí você vai para o seu trabalho, tem mais uma preocupação no seu trabalho. Aí você volta para a sua casa, tem mais uma preocupação na tua casa. E aí você vai para a igreja, também existem preocupações na igreja. E aí você vai na farmácia, o cara da farmácia também está preocupado. Então, preocupações é um sentimento que a todo momento eles estão acessando o nosso coração. E de que maneira nós, filhos de Deus, temos administrado, temos cuidado dessas preocupações? O quanto essas preocupações são verdadeiras e tomam um espaço dentro do teu coração e impedem você de fluir em diversas áreas da sua vida. Porque as preocupações, na maioria das vezes, ela nos paralisa. Ela faz você se paralisar, você não sabe o que fazer, você não sabe que direção tomar, que rumo tomar. E essa paralisação, ela é algo, porque você, meu querido, você é obra das mãos de Deus, amém? E você paralisado significa que a obra está interditada. A partir do momento que você paralisou diante de uma preocupação, vamos colocar aquela faixa de interditado, onde paralisou, ninguém acessa mais, não resolve, está proibido acessar aqui e ponto final. Está fechado. E as preocupações, elas fecham o nosso coração. E fechar o coração, meu querido, é um grande erro, porque o Senhor está atrás de corações que se inclinam para a presença dEle, corações que se dobram diante da presença dEle. E se existe um sentimento dentro de nós, de preocupação, aonde que esse sentimento, ele fecha o nosso coração, ele blinda o nosso coração, como que nós vamos fluir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? E aí, talvez você não entende por que as coisas no seu trabalho não estão fluindo, talvez você não entende por que seu ministério não flui, talvez você não entende por que as coisas dentro da sua casa, no teu lar, também não estão andando muito bem. Só que o Senhor, essa manhã, Ele vai nos libertar dessas preocupações, amém? Você tem fé? Você crê? Então, nós passamos uma grande parte da nossa vida se preocupando. Quando é criança, a criança tem preocupação? Tem umas crianças que têm preocupação. A Valentina me liga o dia inteiro. Pai, o que eu vou comer? Pai, você já comprou... Pai, o que eu vou ganhar de aniversário? Ela faz aniversário só em fevereiro. E ela já está preocupada com isso. E aí chega a nossa adolescência, né? Completou 18 anos. Esse dia meu filho completou 18 anos. Ele está fazendo processo de habilitação. E ele estava ansioso para pegar a habilitação. Uma preocupação. Filho, mas por que você está ansioso? Você tem carro? Não. Mas o senhor tem. Eu falei, eu? Não, meu carro não. Você tem carro? Não, pai, não tenho. Então para que você está preocupado, cara? Calma, é tudo no seu tempo. E aí, você atinge a maioridade, vai ficando um pouquinho mais velho, 25, 30 anos, e outras preocupações vão tomando conta do teu coração. Eu preciso casar, eu preciso saber que faculdade eu vou fazer, e a gente sempre coloca, eu preciso, eu tenho que fazer, e em nenhum momento nós nos colocamos assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça nessa fase que eu estou vivendo? Qual é o passo que o Senhor quer que eu dê agora, Pai? Agora é para me preocupar com uma namorada? Agora é para me preocupar com um marido? Agora eu tenho que me preocupar, Senhor, com o que eu vou trabalhar, com o que eu vou... Senhor, eu quero entender, ó Pai, porque eu quero andar segundo a Tua vontade, não a minha. E dessa maneira nós começamos a nos submeter à vontade do nosso Senhor.
e entender aquilo que Ele quer para nós, em cada etapa da nossa vida. Mas são tantas preocupações, que a vida passa, quando você vê, você já completou 40 anos, 80, e você olha para trás, cara, e não adiantou de nada se preocupar, porque mesmo você se preocupando, o Senhor cuidou e zelou pela sua vida. Aleluia. Mas Jesus sempre tem um descanso profundo para nós. Só que nós atrelamos esse descanso do Senhor a outras coisas. Porque quando nós falamos, olha, você precisa descansar, meu irmão, o que você entende? Oh, então é verdade, eu vou chegar na minha empresa, vou pedir férias, porque realmente eu preciso descansar. E nós atrelamos esse descanso a lazer, entretenimento. Nós atrelamos esse descanso a uma viagem com a família. Nós atrelamos esse descanso a uma estabilidade financeira. Senhor, eu só vou descansar quando eu me aposentar. E ali eu tiver a minha aposentadoria, minha casa própria, e aí eu vou ter descanso e paz, porque enquanto isso não acontecer, eu não tenho paz sobre a minha vida. Isso não é descanso, meus amados. Isso não é descanso. Porque, não sei vocês, mas quando eu viajo eu volto mais cansado. Faz sentido? Isso é bom, não é ruim. Não estou aqui falando, olha, o lazer não é bom. Não, não é isso. Mas nós estamos falando de preocupações, e o Senhor tem um descanso para os seus filhos. E o descanso do Senhor é algo importante que nós temos que entender. O descanso do Senhor, ele está alinhado a um contentamento diante de tudo que nós vivemos, que nós entendemos que o Senhor está sobre as nossas vidas, e Ele nos conduz. Então, o meu descanso está no Senhor, nele eu descanso, nele eu coloco as minhas preocupações, as minhas ansiedades, e no Senhor eu descanso. E descansar no Senhor, meus queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, é a coisa mais difícil que tem. Sabe por quê? Porque você não vai conseguir descansar no Senhor você se movendo. Descansar no Senhor é você tirar as suas mãos de tudo e deixar que Ele conduza a sua vida. Para muitos, o descanso no Senhor é uma irresponsabilidade, porque você tem que fazer algo. Você vai deixar as coisas assim acontecer na sua vida e não vai fazer nada? Aqueles que não conhecem o nosso Senhor, eles têm esse posicionamento. Eles acham que o descanso no Senhor é uma irresponsabilidade, aonde deveríamos agir e não ficar esperando. Mas não, é totalmente ao contrário. O Senhor fala, tire as suas mãos, descansa. E descansar no Senhor requer muita paciência. É você ter a convicção de que o Senhor está trabalhando, mesmo que os seus olhos não estão vendo nada, mas o Senhor está trabalhando. Amém? Em Salmo 144, no verso 4, fala assim: o homem é como um sopro, seus dias é como a sombra passageira. Então, queridos, a vida é isso, o homem é como um sopro, é rápido, acontece tudo muito rápido. Quando você vê, o Senhor já veio buscar a sua vida, e aí? Valeu a pena do quê? Você se matar por um monte de coisa, se preocupar, sendo que não deu tempo de você fazer quase nada. Você viveu mais preocupado do que alinhado com a vontade do Senhor. E aonde que nós não devíamos nos preocupar, porque o Senhor já nos garantiu o quê? O bem mais precioso em nossas vidas. Existe uma coisa que você não deve se preocupar, é com a tua
eternidade. Porque em Efésios 2:8 fala assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se nós temos um Deus tão soberano, poderoso, amoroso, que já nos deu de graça a vida eterna, por que nós ficamos lutando com essa vida terrena? Se preocupando, se desgastando, sofrendo, sendo que nós vamos ter uma recompensa muito maior, preparada, aonde você não tem que fazer nada, apenas crer. Você só tem que crer e tomar posse daquilo que o Senhor deixou sobre a sua vida, que é a salvação, é a eternidade. Olhando desse ponto, eu consigo eliminar diversas preocupações da minha vida, porque essa vida é passageira, e Salmos falou, é como um sopro, mas parece que a gente se preocupa muito mais com o que a gente vai viver nessa vida passageira, do que nós vamos desfrutar numa eternidade. Passageiro, queridos, tudo que vai embora, tudo que acaba, eterno, não vai acabar nunca. É um corpo glorioso. Então, não tem nem como a gente comparar, sabe? Não dá para fazer essa comparação. A proposta do Senhor é muito melhor do que a proposta do mundo. Então, por que nós não aprendemos com isso e começamos agora a usar as armas que o Senhor nos dá para lutar contra as preocupações e ser transformado dentro de nós? Bom, mas com tudo isso, mesmo assim, nós nos preocupamos com tudo. Vamos ler aqui, Lucas 10, verso 38. Amém? E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, quantos de nós nos portamos como Marta, diante de diversas situações em nossas vidas, aonde existe infinitas oportunidades que o Senhor nos dá, para que a gente possa esquecer toda preocupação e medo em nossas vidas, mas nós optamos por ficar preocupados e ansiosos. O Senhor está trazendo palavras sobre a nossa igreja, palavra que nos fortalece, que nos edifica, que nos empodera, e parece que essas palavras, elas acessam o nosso coração, mas quando nós estamos fora daqui da igreja, qualquer vento que bate, qualquer distração, qualquer coisa que foge um pouquinho do nosso controle, nós já esquecemos. O Senhor está na casa. Aqui o Senhor está falando: ei, eu sei que é necessário fazer essas coisas, mas existe algo melhor para fazer agora. A minha presença é melhor, estar aos meus pés é melhor. O Senhor está falando: ei, tudo que você larga para o Evangelho, não se arrependa. Tudo que você largar em prol do reino de Deus, não se arrependa.
porque você tem o apoio de Jesus. É necessário, amém, prossiga. Mas, aqui é interessante, eu marquei aqui 3 pontos. Maria estava assentada aos pés de Jesus, só que ela não só estava sentada, ela ouvia a sua palavra. E na maioria das vezes, quando nós estamos diante do Senhor, nós estamos dispersos, querido. E essa dispersão, essa falta de atenção, ela faz com que a gente perca o quê? A palavra. Porque existe uma palavra sendo direcionada sobre as nossas vidas. E nós andamos por palavra. Nós caminhamos por palavra. A nossa direção de vida é por meio da palavra do Senhor. No culto passado, eu estava sentado aqui na frente, e o Senhor falou assim: ei, eu estou colocando um descanso sobre a tua vida. E para mim aquilo só era mais uma palavra, amém, Senhor, eu sei, glória a Deus, obrigado. Mas o Senhor já sabia tudo que eu ia enfrentar durante essa semana. E 2 dias antes de tudo que eu ia enfrentar, o Senhor já estava cuidando do meu coração. Porque existia o quê? Uma palavra. E é isso. Nós temos que estar atentos a uma palavra. Nós tivemos 1 hora de ministração, mas apenas uma palavra foi o suficiente para me fortalecer, para que eu pudesse vencer as dificuldades que eu iria enfrentar. E isso não é porque eu sou um filho especial, não. O Senhor está entregando palavras a todos os corações aqui essa manhã. Mas de que maneira você tem guardado esta palavra? Ela tem fervido dentro do teu coração, ela tem te incomodado, ela tem tirado você da tua zona de conforto, ou simplesmente é mais uma palavra, é mais uma pregação, é mais um sermão, é mais uma reunião. Não, é o Senhor se manifestando diante da palavra dEle, te encorajando, te empoderando, te capacitando para tudo aquilo que você vai enfrentar na sua vida, para que as preocupações não tomem lugar dentro do teu coração e competem com a palavra do Senhor. E aí ele continua no verso 4, no versículo 40, falando assim: Marta, porém, andava o quê? Distraída. Querido, era o mesmo ambiente. O que tinha para Marta, tinha para Maria. E tinha para todos aqueles que estavam naquele ambiente, amém? Só que o que privou ela de não receber isso? A distração. E às vezes nós nos colocamos diante do Senhor, talvez até você não tenha a intenção, mas pelo fato de você permitir com que sentimentos acessem o teu coração e falem mentiras para você sobre o que você é, a distração ela toma um espaço dentro de você, e você, Jesus está aqui, sabe, se manifestando, se apresentando, se colocando diante da tua vida, só que você anda distraído, preocupado, e está fazendo o que não é para fazer neste momento, meu querido. Se o Senhor está falando com você, dá um glória a Deus. Aleluia. E continuando aqui, deixa eu me organizar aqui, senão eu vou bagunçar tudo. E continuando, no verso 41, e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. Queridos, Maria estava aos pés de Jesus, e estar aos pés de Jesus
é um ato de total rendição. É um ato de você olhar para Jesus e falar: Jesus, não importa que o meu aluguel está atrasado. Não importa, Senhor, que eu tenho uma enfermidade que os médicos já decretaram o meu fim. Não importa, Senhor, que as coisas da minha casa não andam muito bem com o meu marido ou a minha esposa. Não importa, Senhor, que o meu filho não está aqui aos pés do Senhor como eu queria. Nada do que eu estou vivendo vai tirar aquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Nós temos que nos apresentar diante do Senhor assim. Porque, meu querido, a minha preocupação, ela não tem transformado a minha vida. E olha, são muitas preocupações. Eu trabalho por conta. Vira e mexe eu tenho preocupação. Inclusive eu estou em uma agora, mas eu não estou nem aí. Eu aprendi a descansar. Ah, mas você não está nem aí porque você é um irresponsável, que você não... Não, não é isso. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei qual é o meu posicionamento. E eu aprendi a descansar. Foi fácil? Não. E vira e mexe. O tormento, ele quer tomar o meu coração ainda. Vira e mexe a preocupação, ela quer acessar o meu coração ainda. Mas eu luto. Falo: Senhor, isso não provém de Ti, Pai. E eu não aceito. E eu vejo a resposta do Senhor, o cuidado dEle, nos mínimos detalhes. Quando eu quero me preocupar, eu falo: Senhor, eu estou agora na situação, Pai, que eu estou a ponto de realmente... Aí vem uma resposta. E é isso. Aleluia. Querido, o descanso do Senhor está diretamente atrelado a um contentamento pleno em nossas vidas. Se você não anda em contentamento, se você não expressa contentamento sobre a sua vida e o Senhor, diante do Senhor, você sempre vai estar preocupado, você sempre vai ter uma luta, você sempre vai ter uma dificuldade, você vai viver de problema em problema, mas o Senhor nos chamou para viver de glória em glória, mas a preocupação, ela faz com que você simplesmente viva de problema em problema, luta em luta, dificuldade em dificuldade, aonde o Senhor está na sala falando assim: ei, venha viver de glória em glória, de vitória em vitória, de conquista em conquista, diante da minha vontade sobre a tua vida. E o significado da palavra contentamento, meus queridos, é alegria, satisfação profunda e estado de alma de quem está feliz com o que tem. Amém? É isso. E nós temos que andar, o cristão ele anda em contentamento. Porque, como eu já falei para vocês, meus queridos, o que é mais valioso já está feito. O que é mais importante já está pago. Nós não temos que fazer nada. Então agora o que mede a nossa fé é o nosso carro, é o nosso trabalho, é as conquistas. O que mede a nossa fé é a situação que você está vivendo no seu trabalho, é a situação que você está vivendo no seu casamento. Meu querido, enquanto você está comparando a sua fé com aquilo que você está vivendo, você nunca vai sair dessa situação. Mas a partir do momento que você colocar o Senhor diante dessa situação, e você descansar, lembra o que é descansar? É tirar as mãos, é não fazer nada, é apenas esperar no Senhor, que Ele trará provisão. Amém? Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és perfeito, nós Te amamos. Quem lembra desse papelzinho aqui? Hein? Ninguém lembra?
Não, a pastora Natasha fez a gente ficar segurando o de isso. Amém. Está aqui, ó, guardadinho. Virou marca-texto para mim. Bom, vamos lá. Filipenses 4:6 fala o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Se nós devemos nos preocupar, existe aqui uma preocupação que o Senhor quer que a gente tenha, em estar em súplicas e ações de graças diante do Senhor. O Senhor quer que a gente se preocupe em se relacionar com Ele, isso sim, isso é uma preocupação boa. Eu estou preocupado porque eu preciso conversar com o meu Senhor, eu preciso me relacionar com o meu Deus, eu preciso ouvir a voz dEle, e enquanto eu não escuto a voz do meu Senhor, eu não sossego, eu estou inquieto, eu estou preocupado, porque eu sei que o Senhor tem uma novidade de vida para mim. Que a minha preocupação seja o quê? Em súplicas, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa é a preocupação sadia, é a preocupação que o Senhor se agrada, em se relacionar, em estar diante da presença dEle, em servir a Ele. E nós temos feito isso? Ou a nossa ansiedade só é simplesmente uma ansiedade egoísta, aonde nós somos o centro de tudo, e tudo tem que acontecer ao nosso redor, da maneira que eu quero, da maneira que eu espero? Não, meus amados, o Senhor está nos chamando essa manhã para entrar diante de uma profundidade de intimidade. O Senhor está nos chamando para vencer uma preocupação que tem nos aprisionado há anos. Pessoas com 10, 20, 30 anos de ministério, 5 anos, 2 anos de ministério, são pessoas preocupadas ainda, pessoas aflitas, que não entenderam o que o Senhor está determinando sobre a tua vida. Aleluia. Vamos ler Marcos, no verso 30, do 30 ao 44, amém? Amém. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito com o que tinham ensinado. Calma aí. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito e como tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco, em particular, para um lugar deserto. E a multidão... Está errado? E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde.
E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu o pão e deu-lhes aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. Repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Bom, aqui os discípulos retornaram de uma viagem missionária, amém? E estavam contando para Jesus tudo aquilo que eles fizeram, as maravilhas, os milagres, sabe? As pessoas sendo impactadas pelo Evangelho. E Jesus, vendo que eles estavam cansados, né? Falou: olha, agora vão descansar. Então, um descanso, amém? No verso 33, fala o seguinte: a multidão viu-os partir, muitos o conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram primeiro do que eles. Então, quer dizer, eles foram para um descanso, para tirar um cochilinho, certo? Só que a multidão viu que eles estavam meio dispersando, e fala: não, que é isso, cara, eu preciso de Jesus, vamos atrás. E quando os discípulos chegaram no local que era para descansar, já tinha uma galera lá esperando. Imagina os discípulos olhando isso. Acabamos de chegar, querido, de uma viagem missionária, onde nós estamos cansados, e agora vamos ter que continuar, avançar nisso aqui. Quando nós permitimos que o cansaço, ele acessa nosso coração, isso vai nos paralisar para entender o mover de Deus sobre os ambientes, porque estava algo muito grandioso prestes a acontecer. Só que o cansaço talvez gerou um sentimento no coração dos discípulos de que, poxa, agora não pode esperar um pouco? E quantos de nós somos assim? Quando o Senhor pede para que a gente manifeste o reino dele, para orar, para abençoar uma pessoa com uma oferta, e a gente fala: mas Senhor, como que eu vou entregar algo que eu não tenho? Mas Senhor, como que eu vou lá orar para essa pessoa, sendo que eu estou com a minha dor aqui nas costas, que não passa já tem uns 2 anos? Mas o Senhor está fazendo, o Senhor está tocando no coração da igreja, para que a igreja ande. Só que a igreja não está olhando com os olhos espirituais o mover do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer sobre a tua vida. E o cansaço, o medo, ele paralisa você de manifestar o reino de Deus aqui na terra. Esse dia eu falei para o Gustavo, falei: filho, nós temos que ter um dinheirinho, porque depois que inventaram o Pix, cara, eu acho que a vida das pessoas que pedem esmola na rua está muito difícil, porque geralmente chega, dinheiro, puxa, não tenho, e abre o farol, a gente vai embora. Não é assim? Não foi, filho, que eu falei com você? Eu falei: a gente tem que andar com dinheiro, cara, para que eu tenha que estar preparado, porque o Senhor fala, abençoa, mas eu fico, e agora, o que eu faço? O cara de trás está buzinando, então eu falei: Senhor, eu tenho que me preparar para isso, porque eu sei que o Senhor quer que eu ande nisso. Amém? Bom, vamos voltar aqui. Então, quando os discípulos chegaram no local de descanso, o povo já estava lá. Então, vamos para o 34. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve o quê? Compaixão deles. Uau! Queridos, se a gente for olhar o contexto disso, existia sim um cansaço, existia sim uma palavra: vai descansar. Mas o Senhor, Ele não nega um coração contrito. E existia um povo sedento. E quando Jesus viu aquele povo, falou: ei, mudança de plano. Agora chegou a hora da gente manifestar o Evangelho. Chegou a hora da gente manifestar o reino. E Jesus vai fazer isso. Seguindo aqui, Jesus saiu, viu uma grande multidão e teve compaixão. Porque eram como ovelhas
que não tem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Bom, no verso 35, os discípulos trouxeram para Jesus o quê? Uma preocupação junto com uma solução. Vamos lá. E como o dia fosse já muito adiantado, os discípulos, repete comigo, discípulos, se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Calma aí, eu estou trazendo aqui para Jesus, agora os discípulos, ei, tudo bem, era para a gente descansar, a gente já não descansou, ok, só que, Senhor, olha, o lugar é deserto e o dia já está muito avançado, existe agora aqui mais uma preocupação, não só a preocupação do descanso que eles tiveram que interromper, agora existe mais um problema, mais uma luta, ei, o horário é avançado. Quantos de nós estamos colocando tempos nas coisas do Senhor? Quantos de nós estamos determinando tempo para Jesus? Não, Senhor, não é tempo de eu fazer isso não. Eu não sinto no meu coração. Você está esperando sentir o quê? O que você está esperando sentir? Sabe? Os discípulos andaram com Jesus durante todo o seu evangelho, viram coisas maravilhosas, mas as coisas não podiam sair um pouquinho do controle, que a preocupação já se tornava algo muito maior do que o manifestar de Jesus durante a passagem dele sobre a terra. E nós somos assim, nós determinamos tempo para tudo em nossas vidas. Ou só eu me encontro nisso? E sempre um problema, sempre uma dificuldade. Então aqui, eles levaram um problema para o Senhor. E aí depois do problema, ele já vem com a solução. Então quer dizer, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Quantos de nós olhamos para Jesus, levamos um problema para Ele, só que falamos: Jesus, eu já sei o que eu vou fazer. Então por que, meu querido, você está levando para Jesus, se você já sabe o que você vai fazer? Foi o que eles fizeram. Senhor, existe um problema, mas eu já sei, vamos mandar eles embora, e depois, numa outra oportunidade, nós fazemos isso, nós cuidamos dele, porque vai ter outras pessoas para que a gente cuide. E nós somos assim. Quando nós olhamos para o nosso casamento, olha, Senhor, eu não vou fazer mais nada dentro da minha casa, porque meu marido ou minha esposa, eles não têm jeito. Então quer saber de uma coisa? Eu vou abrir mão, eu vou separar, eu vou abandonar, eu vou deixar com que ele vive sozinho lá. Tá bom, não, separar não, porque eu entendo, Senhor, que separar é pecado e é contra a tua vontade, mas eu vou abandonar ele ou ela lá dentro de casa, vou fazer com que ele não existe. Querido, Deus não precisa da sua solução. Amém? Ele sabe o que ele tem que fazer. Está tudo sob o controle dele. Isso é um posicionamento de quem não descansa, de quem não acredita, de quem não está alinhado com o Espírito de Deus. E nós somos assim, nós levamos problemas com soluções, né? Deixa eu me achar aqui. Senhor, eu sei, essa dívida que eu tenho aqui, então eu já sei, eu tenho a dívida, então agora eu vou pegar um empréstimo, melhor, eu vou vender a minha televisão, porque eu nem preciso de televisão, o carro, eu vou vender o carro, e aí eu pago e eu resolvo esse problema. Querido, aprenda a descansar no Senhor. Quando você levar um problema para o Senhor, descansa. Ele não precisa da nossa ajuda,
Ele não precisa da nossa solução, Ele não precisa que você ensine a Ele o que deve ser feito. Ele sabe o que tem que fazer. E eu falo isso porque, cara, quando eu vi hoje pela manhã essa palavra, e eu ministrando o Senhor, ministrando ela no meu coração, eu me enxerguei nisso. Falei, Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sempre quero resolver para o Senhor. Eu sempre acho que eu sou, sabe, suficiente, Pai, me perdoa. Porque as dificuldades aparecem, e eu sou tão inteligente que eu falo, não, Senhor, isso aqui eu já sei que eu vou fazer. E não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente escute a direção dEle. Ele quer que a gente seja paciente, que a gente entenda que Ele está trabalhando, mesmo que os seus olhos não estão enxergando. Os olhos dos discípulos não estavam enxergando o que ia acontecer, mas o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava operando, em meio a uma dificuldade, em meio a um caos, em meio a um conflito ali. E é assim nas nossas vidas. Só que nós temos que entender a nossa posição diante do Senhor. Quando nós levamos um conflito ou uma preocupação ao Senhor, nós temos que seguir alguns passos, meus irmãos. O primeiro passo é descansar. Então, quando você leva uma situação, uma preocupação, um sentimento, sabe, uma situação em sua vida, você leva isso ao Senhor. O primeiro passo é descansar, e o descanso é esperar no Senhor. Eu não dou mais nenhum passo enquanto o Senhor não se manifestar. Ah, mas o que você está fazendo é irresponsabilidade. Seja irresponsável diante da vontade do Senhor. Se o Senhor falou não, é não. Se o Senhor falou sim, é sim. Se o Senhor falou espera, espera. Esse é o nosso posicionamento. O segundo passo, nós temos que ouvir, porque o Senhor vai dar direção para nós. E o Senhor vai dar direção por meio do quê? De um sentimento? O Senhor vai dar direção por meio do quê? De uma pessoa que não tem os princípios cristãos no coração? Não, o Senhor vai dar direção por meio da palavra. A palavra dele é suficiente para nos conduzir em qualquer ação em nossas vidas. Então nós temos que estar atentos, porque o Senhor tem uma palavra para a tua vida. E o terceiro passo é o quê? É a obedecer a direção sem questionar. Porque você vai ter uma palavra, a palavra vai ter o quê? Um direcionamento, ela vai te encaminhar, e agora você tem que ter o quê? A obediência diante dessa direção. No verso 37, fala o seguinte: ele porém respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer, e eles disseram-lhe, iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão para dar-nos de comer? O Senhor está dando uma direção, só que diante da direção, mais o quê? Mais um questionamento. O meu dinheiro, é para eu abençoar a vida do Natan? Não, eu trabalhei, é meu. Entrega teu carro. Meu carro? Não, Senhor, o Senhor não sabe, eu acordei de madrugada, eu trabalhei, eu fiz hora extra, eu economizei, e agora o Senhor vira para mim e fala para mim, dá o meu carro? E uma cadeira? Não, eu já entrego dízimo, eu tenho que comprar cadeira, eu tenho que entregar dízimo, e agora o pastor está falando que eu tenho que comprar uma cadeira. Enquanto nosso coração estiver assim, meu querido, você não vai viver o sobrenatural de Deus.
Glória a Deus, Senhor, porque eu consigo doar uma cadeira, Pai, porque o Senhor é o meu provedor, Pai. E olha, Pai, eu estou triste, porque eu só doei uma, eu quero mais. Quem conhece o Senhor anda assim. Mas eles aqui não, porque eles não estavam entendendo. Então eles colocaram assim: poxa, nós vamos ter que comprar pão? Aleluia. Aí no verso 38, Jesus fala assim: e ele disse: quantos pães vocês têm? E de ver, e sabendo eles, que eles já sabiam que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. Em outras palavras, o Senhor está falando assim: qual é a sua escassez hoje? Quais são os seus 5 pães e 2 peixinhos que você não quer entregar? Quais são os seus 5 pães e 2 peixinhos que você se apoia nele, que é o seu Senhor? Os seus 5 pães e 2 peixinhos é o seu Senhor. Em outras palavras, o Senhor está falando isso para nós, igreja. No que você tem se sustentado? Aonde está a sua confiança? É naquilo que está sobre as suas mãos? É naquilo que você pode fazer, meu querido? Pois entrega aqui a sua confiança hoje, entrega aqui no altar do Senhor aquilo que te faz confiar, entrega os seus 5 pães e 2 peixinhos ao Senhor esta manhã, para você ver o que eu faço na sua vida. Você não provou nada do que eu posso fazer ainda. O Senhor está falando, o nível está muito raso. Sabe, queridos, o que você tem na sua mão, o que você acha que não é suficiente, é algo que vai alimentar mais de 5.000 homens e mulheres. Aquilo que você pode fazer, mas você não faz, é algo tão grandioso, que pode transformar gerações, impactar nações. Mas a gente está ali: Senhor, mas eu só tenho isso. Será que o Senhor quer que eu entregue mesmo? E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, e repartidos em 100 em 100, e 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante dele. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram até ficarem fartos. Se coloque de pé, meu amado. Se coloque de pé. O Senhor está dando direção para nós, igreja. Só que a direção sem obediência, ela resulta em preocupação, ela resulta em medo, ela resulta em ansiedade, em pânico, em falta de paz, ela resulta em escassez, egoísmo. A direção sem obediência, ela não serve de nada para o cristão. Agora, a direção com obediência resulta em propósito concluído, em manifestação de milagre.
no sobrenatural de Deus. É nisso que nós devemos andar, manifestando a vontade do Senhor. Sabe, para os discípulos, talvez esses 5 pães e esses peixes eram para que eles se alimentassem, pois talvez eles vieram de uma longa jornada, não tiveram tempo para descansar, para se alimentar. E nós também estamos em uma jornada longa em nossas vidas, e as lutas, elas têm gerado um peso, um cansaço sobre nós. Mas o Senhor se coloca diante desses discípulos e fala: ei, mas calma aí, vocês não têm nada? Vê se tem alguma coisa. Nós temos aqui, mas não é suficiente. E quantos de nós olhamos para aquilo que nós temos hoje em mãos, estamos falando: Senhor, isso não é suficiente, Pai. Eu olho para a doação das cadeiras, 25 mil, Senhor, vai fazer diferença o quê? Uma cadeira, Pai? Não vai dar, eles não vão conseguir, então está tudo certo. O medo, a preocupação, nos impede de manifestar o sobrenatural de Deus. Eu vivi uma experiência essa semana que eu achei que eu nunca ia viver na minha vida. Eu estava cuidando do meu tio, ele tinha amputado as 2 pernas. E na terça-feira, todo dia de manhã, eu ia lá tirar ele da cama, colocar ele na cadeira. E na terça-feira eu fui lá e meu tio estava morto. Ele teve um infarto fulminante. E o desespero tomou conta do meu coração, de uma maneira que eu esqueci que o meu Senhor ressuscita os mortos. E o desespero tomou conta de mim de uma maneira tão forte, que eu não tive, nem passou pela minha cabeça, em orar para declarar vida. E ainda quando perguntaram para mim se eu orei, eu falei: não, mas já estava desde ontem morto. Aí ele falou: mas e Lázaro? Quantos dias estava morto? As preocupações vão nos tirar daquilo que o Senhor quer fazer sobre as nossas vidas. Mas você é maluco, você acha, irmão, que ele ia ressuscitar? Não sei. Se ele ia ou não ia, é o Senhor que vai determinar isso. Mas a minha posição é de acreditar, a minha posição é de declarar, a minha posição é de ter fé e falar: ressuscite em nome de Jesus. Só que o medo me privou, me tirou a oportunidade de manifestar isso. E quantos de nós, diante de situações, preocupações, temos nos aquietado, estamos quietos, tem nos silenciado diante de diversas situações em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Tu és perfeito, Pai. Senhor, eu quero entregar, Senhor, os meus 5 pães e os meus peixinhos, Pai. Se é isso, Senhor, que tem me paralisado, Senhor, eu entrego em suas mãos, Pai. Sabe? Se é isso que eu tenho apoiado a minha fé, Senhor, eu entrego, Senhor. Eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim, Pai. Eu não quero ficar preso, Senhor, porque
Eu não tenho palavras a descrever, Senhor, a tua bondade. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor capacite a Tua igreja, Senhor, a entregar também, Pai, tudo aquilo que eles têm se apoiado, Senhor, em sua vida, tudo aquilo que tem servido para eles de muleta, de apoio, de um encosto para eles, Pai, se sentirem confortáveis com a situação. Sabe, Senhor, eu sei, Senhor, que o pouco que eu tenho nas suas mãos é muito. Eu sei, Senhor, que o meu coração inclinado, Senhor, diante da Tua presença, da Tua vontade, ele tem poder e autoridade no Teu nome. Por isso que não sejamos, papai, pessoas que andam presas, Pai, diante de uma religião, sabe? Uma religião consumista, uma religião que só quer algo para si, Senhor. Que a gente possa olhar para os nossos irmãos, que a gente possa olhar ao lado, Senhor, pois a terra está clamando por amor. Oh! Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda. Amor, amor presente é o Teu amor. Nunca me desamparará. Eu olharei na Tua face, verei a Tua glória, verei a Tua glória. Amor presente é o Teu amor. Nunca me desamparará. Eu olharei na Tua, verei a Tua glória. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Olharei para Ti. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Olharei para Ti. Aleluia, Jesus. Uau, obrigado, papai. Obrigado, Senhor, sabe, Tu és maravilhoso, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que nós saímos daqui essa manhã, papai, com a nossa mente transformada, Senhor. Nós saímos daqui, papai, entendendo, Senhor, o posicionamento que o Senhor quer que a gente tome, Senhor, diante da nossa vida, Pai. Que as preocupações não tomem mais, Senhor, um lugar dentro do nosso coração, Pai. Que nós entregamos a Ti, Senhor, toda e qualquer preocupação. Nós somos uma igreja que descansa no Senhor. E descansar no Senhor é andar em contentamento, Senhor. Um contentamento pleno, Pai, de tudo aquilo que o Senhor é por nós, Pai. Pois o Senhor está trabalhando a favor de nós. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, se existe ainda alguém entre nós que não entendeu o que é entregar, ó Pai, o Teu apoio, não entendeu ainda o que é entregar, ó Pai, esses 5 pães e 2 peixes que representam a nossa confiança, que representa a nossa segurança, o que nós confiamos, Pai,
É algo material? Não, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos na Tua presença, é nela em que nós nos deleitamos, ó Pai, em nome de Jesus. E nós entregamos a Ti, Senhor, todo e qualquer esforço, papai, das nossas mãos. Nós não queremos andar como filhos, ó Pai, que andam e só se cansam. Nós temos descanso no Senhor, em toda e qualquer situação das nossas vidas, em nome de Jesus. Aplaudam a Jesus, aleluia. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para